Vai na fé, Vai a pé, vai do jeito que der. vá até onde puder. Vai atrás do que tu quer. Anda, Vai seguindo. vai pensando, Sentindo. vai amando, Vai sorrindo. vai cantando, Vai curtindo. vai plantando e vai colhendo. Vai dançando no ritmo que o tempo faz. Vai de peito aberto, Dá certo. confiando que o distante. Fica perto. Bonjour, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do Walking Alive and Kicking, caminhando e bem vivinho aqui no canal. Um projeto que eu tenho com a minha amiga Rosa Alberti, eu faço aqui no meu canal e ela lá no canal dela, link aqui embaixo, já na descrição da parte 1, que é uma mensagem reflexiva na Palavra de Deus. O link dela já está aqui embaixo, na descrição da mensagem que ela tem para nos abençoar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, clica no sininho, já deixa um joinha aí. E assim que terminar aqui, deixa um comentário, que assim o YouTube entende que eu não estou falando sozinha aqui, que você tá daí também prestando atenção, me ouvindo daí também, que tem uma pessoa do outro lado. Então bora interagir aqui no comentário para ele te indicar os próximos vídeos, que logo tem a parte 2, que é uma dica para você viver de forma mais saudável. Então vamos à mensagem de hoje, que é sobre deserto. Você está passando por um deserto? Muitas pessoas na Bíblia passaram por um deserto, passaram um tempo no deserto, um lugar muito difícil, onde elas passaram por muitos obstáculos, superaram muitos problemas e tiveram suas vidas transformadas por Deus. E algumas situações na nossa vida são também desertos, são como o deserto. É um lugar muito quente, difícil de aguentar ficar lá, difícil de suportar, né? Um lugar onde nós enfrentamos muitas dificuldades, enfrentamos muitos desafios, mas mesmo ao passar nesse deserto e ali, além de aprendermos lições muito importantes, nós temos as nossas vidas transformadas por Deus. Então, como é que é o deserto? Vamos pensar aí como é que é o deserto. Reflete aí. O que vem na sua mente quando você pensa no deserto? É um lugar quente, né, seco, não tem comida, não tem água, não tem sombra, não tem lugar nenhum para eu me abrigar daquele calor todo. Assim é o deserto. E no deserto, o povo de Deus aprendeu muita coisa. O povo descobriu que Deus é que nos sustenta, que o nosso sustento vem dele. Independente de onde você estiver, do que você estiver passando, Deus te sustenta. Deus providenciou o maná num lugar onde nem água tinha. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 a 4, diz o seguinte: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto,
durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de confessar suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, na mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Deus cuidou de seu povo no deserto. Ninguém passou fome. O nosso sustento vem de Deus. Nós dependemos dele para nos sustentar. Toda a nossa vida depende de Deus. Quando nós estamos vivendo normalmente, vivendo bem, a gente esquece disso, A gente fica confiando naquele dinheiro que vai cair todo mês no salário, confia no nosso trabalho, confia na nossa família, confia na nossa própria inteligência, na nossa inteligência. Já quando a gente está no deserto, a coisa muda de figura, Fica bem diferente. Aí então nós nos lembramos que nós dependemos de Deus. Então nós percebemos como Deus é grandioso, como Deus é maravilhoso, como tudo está nas mãos dele. Tudo está no controle dele. E nós devemos perceber também que quanto mais nós dependemos dele, mais fortes nós ficamos em suas mãos, pois ele nos fortalece. É ele quem nos faz ser fortes. Andando na sua presença, dependendo dele, nós somos fortes. Quando a gente lembra de deserto também, quando a gente pensa em deserto, se você pensar em deserto na Bíblia, você vai lembrar também de João Batista. João Batista vivia e pregava no deserto. Ele vivia de uma forma muito simples, sem frescura, sem roupa chique da moda, nem aquela mesa com aqueles manjares, aquela mesa cheia. João Batista não sentia necessidade dessas coisas, ele não precisava dessas coisas aí, não precisava de banquetes, nem de nada fashion para vestir. No livro de Mateus, capítulo 3, versos 3 a 5. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pele de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. A missão de João Batista era muito mais importante do que roupas finas e banquetes, e comer do bom e do melhor. Ele sabia o que era o essencial na sua vida, ter comunhão com Deus, estar próximo a Deus, ter intimidade com o Senhor. Quando nós passamos esse tempo no deserto, quando nós passamos pelo deserto, nós perdemos alguns confortos que a gente tem na nossa vida. Perdemos coisas que nos faziam ficar confortáveis. Elas começam a falhar e no deserto a gente aprende a viver com menos, a viver de forma mais simples. E nós descobrimos também que a gente não precisa de tanto assim, A gente não precisa disso tudo. Muitas coisas que a gente acha que é essencial, que é primordial na nossa vida, passa a ser desnecessário.
a gente passa a perceber que isso na verdade é supérfluo. Viver com conforto, viver com muito, ou viver com pouco, viver uma vida simplória, uma vida simples, não é importante. O essencial é viver na presença dele, é viver próximo a ele e seguir os seus passos, pois é ele que nos sustenta e que dá sentido ao nosso viver, ao nosso caminhar, mesmo quando a gente está caminhando pelo deserto, passando pelas piores dificuldades. É ele que nos segura, que nos envolve em suas mãos, cuida de nós. Outra circunstância que nós pensamos quando nós procuramos aqui na nossa mente sobre o deserto na Bíblia, talvez você tenha até lembrado disso primeiro. Lembramos também de quando Jesus passou pelo deserto. Antes de começar seu ministério, Jesus foi para o deserto, onde ele foi tentado pelo inimigo. Ele enfrentou todo tipo de tentação, mas ele perseverou e não pecou. E usou a palavra de Deus para vencer a tentação do inimigo. E venceu com a palavra de Deus o inimigo. No livro de Lucas, capítulo 4, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E assim que Jesus venceu a tentação no deserto, persistiu, não pecou, perseverou e venceu a tentação, ele teve um ministério cheio de poder. Nos desertos, quando nós passamos pelo deserto, nós somos testados, tentados, provocados pelo pecado. E nós podemos escolher se sujeitar, cair no erro, ou escolher dedicar a nossa vida a Deus, dedicar a nossa vida a Jesus. No deserto não tem sombra, não tem abrigo, não tem um lugar nenhum para você se esconder. Nós encaramos a nossa pequeneza, como nós somos pequenos e fracos perante a Deus, e reconhecemos que só nele nós encontramos força para resistir à tentação e não pecar. E o Senhor nos sustenta e nos fortalece. E com essa força no Senhor, nós conseguimos sair do deserto, fortes e preparados para qualquer obstáculo que esteja na nossa frente, no nosso caminho, a partir de então. Outro momento desértico na Bíblia é um momento em que Deus levou Elias para o deserto. No livro de 1 Reis 19, de 9 a 11, o Senhor aparece a Elias. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos.
Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E quando Elias saiu do deserto, ele era outra pessoa. Ele via as coisas de uma forma diferente. Então, ele estava preparado para seguir com a sua missão, como profeta que ele era. Às vezes, algumas coisas que acontecem na nossa vida nos colocam num deserto espiritual, emocional, nos deixam de uma maneira que a gente se sente a última bolacha do pacote. Tem gente que fala que a última bolacha do pacote é melhor, não é não, gente? A última bolacha do pacote é a pior. Tá toda amassada, quebrada e tá murcha. Tá lá toda esfarelenta. Às vezes algumas situações da nossa vida nos deixam assim, a última bolacha do pacote, a gente tá acabado, tá todo esfarelado, se sentindo horrível. Tem hora que a gente só quer acabar. Sair dessa situação, sair disso. Não sente nem força para continuar. Chegar até o ponto, algumas pessoas chegam até o ponto de pedir para morrer, de querer morrer, que acho que não vai aguentar passar mais nem um segundo por isso. Mas Deus nos deixa passar por essas situações, passar por esse deserto, ficar aí nesse calor, nesse abafamento, sem sombra, sem lugar nenhum pra gente se esconder, para nos restaurar. É essa angústia que a gente passa no deserto que nos aproxima de Deus, que nos faz aproximar dele, ficar com ele, sozinho com Deus, ficar ali juntinho dele, em comunhão com ele. Só nessa solidão aí, sozinho com Deus, é que a gente consegue ouvir o que ele tem para nos dizer. A gente consegue ouvir a voz de Deus falando com a gente. E quando a gente tá assim, é que ele vai nos fazer enfrentar esses nossos problemas, esses nossos desafios e resolver os nossos problemas, resolver tudo que está errado com a gente, resolver os obstáculos da nossa vida, ultrapassá-los. Deixa Deus agir no seu deserto, deixa Ele te transformar, te restaurar, te fortificar, Ele vai te fortalecer. E você está pronto, preparado para mais desafios. Mas outra pessoa que a gente lembra quando pensa em deserto é Josué. Josué foi uma pessoa que nunca perdeu a esperança em Deus. Apesar de ter passado 40 anos no deserto com o povo de Deus, Josué foi perseverante, nunca perdeu a esperança. Durante todo esse tempo, Josué foi fiel a Deus, nunca desistiu. No livro de Números, capítulo 14, versos de 6 a 9. Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Foi fácil? Nunca foi fácil, nunca é fácil. Imagina por 40 anos, mas Josué foi fiel. Nunca se esqueceu de tudo que Deus tinha feito por ele. Persistiu até o fim e liderou o povo até a terra prometida. A nossa esperança não morre no deserto. A nossa fidelidade a Deus não morre no deserto. Nós temos que ser fiéis a Deus em todo tempo, fora e dentro do deserto, na bonança e na dificuldade. Precisamos confiar em Deus em todo tempo, pois Deus é bom em todo tempo.
Quando você estiver passando pelo deserto, lembre-se de tudo que Deus já fez por você. Deus sempre foi fiel e continuará sendo onde quer que você estiver. Deus é o mesmo em todo tempo. Ele está sempre lá para nos suportar, nos segurar em suas mãos e nos dar abrigo e sustento. Quando estamos passando pelo deserto, nas horas mais difíceis, Deus sempre está lá. Quando a gente pensa que não vai ter jeito, que não tem saída, Deus está ali. Creia em Deus, acredite. Ele vai te dar a vitória, Ele vai fazer você superar todo esse obstáculo. Você vai superar o deserto, crendo nele, estando pertinho dele, em comunhão com ele. E quando nós saímos desse deserto, nós somos mais fortes. Em Deus, nós só temos a vitória através dele. Pensa aí, o nosso time aí, o time do nosso país, nos últimos 8 anos, ele venceu essa competição que está rolando? Pensa aí, qualquer time, me dá um exemplo aí de um time que não perde, que nunca perdeu. Existe um time que nunca perdeu? Pensa aí, tem um time que nunca perdeu? Que todo jogo esse time vence. Tem sim. Sabe que time é esse? É o time de Jesus Cristo. Ele nunca perde. Tá lá no meio dos desertos jogando, mas não perde. Porque está nas mãos de Deus, porque está na presença de Deus, entrega a sua vida nas mãos dele. Com Jesus a gente nunca perde, a gente só ganha. A gente passa dificuldade, passa um perrengue, a gente leva uma rasteira, mas a gente levanta. Ele nos levanta e a gente se cura aí dessa distensão muscular. Cura esse joelho aí, resolve essa lesão. Jesus cura a nossa lesão, resolve o nosso problema. E a gente sai do deserto mais forte do que a gente entrou. Essa é a mensagem que eu tenho nesse episódio desse mês do Walk na Live Kick. Espero que tenha entrado no seu coração. Em caso de dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui embaixo no comentário. Dá um joinha, deixa no comentário. Se não é inscrito ainda, não se inscreve. Clica nesse sininho, dá um joinha, deixa um comentário dizendo o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa mensagem. E em caso de dúvida ou sugestão, deixa um comentário. E agora, bora conferir a mensagem que a Rosa tem também para nos abençoar. Bora correr aqui no link aqui na descrição para conferir a mensagem dela também no episódio desse mês. Por hoje é só. Abiantou. Até o próximo vídeo.